Olá, meus amigos, muito bom dia. Eu sou o professor Marco Aurélio e hoje nós vamos começar mais uma aula de desenho geométrico. O assunto de hoje é divisão de um segmento em partes iguais. Primeiramente, nós vamos começar dividindo o segmento dado em duas partes iguais. Ou seja, a gente tem que pegar esse segmento aqui, ó. Eu posso até chamá-lo de segmento AB. E eu vou dividir esse segmento em duas partes iguais, ou seja, em duas partes congruentes. No desenho geométrico, quando a gente tem medidas do mesmo tamanho, a gente chama essas medidas de medidas congruentes. O que nós vamos fazer? Nós vamos simplesmente traçar a mediatriz entre esse segmento AB. Como é que a gente traça essa mediatriz? Ponta seca em uma extremidade, ponta seca do compasso, claro, e a gente vai fazer uma abertura que ultrapasse o meio provável. O meio fica mais ou menos aqui. Abrir um pouquinho a mais, a gente já resolve o problema. Fazemos um arco. O que nós fazemos agora? Pegamos essa mesma medida e colocamos a ponta seca na outra extremidade e fazemos um outro arco. Criamos esses dois pontinhos aqui, ó. Eu não vou nem colocar nome nesses pontos, tá? Para não dificultar muito o serviço. E a gente simplesmente liga esses dois pontos criados aqui, ó. Ligando esses dois pontos, a gente traça a mediatriz. Consequentemente, dividimos esse segmento aqui, ó, em duas partes congruentes. Eu posso até criar aqui, ó, um ponto C qualquer. Esse ponto C aqui, ó, ele é o ponto médio do segmento AB. Ou seja, se eu pego o segmento AC, ele tem a mesma medida de que o segmento CB. Pronto, dividi em duas partes congruentes. Pode acontecer da gente ter que dividir o segmento em quatro partes congruentes. O que nós vamos fazer? Vamos primeiramente dividir em duas partes e depois, cada partezinha dessa, eu divido ao meio. Nesse caso, também eu vou usar a mediatriz. Então, colocamos a ponta seca em uma extremidade. Tá? Vou até nomear esse segmentozinho. Chamei ele de segmento AB. Mais uma vez, temos o segmento AB. Eu vou colocar a ponta seca em uma extremidade. Mesmo procedimento. Abertura maior do que o meio provável. Fazer um arco de circunferência. Venho aqui na outra extremidade, com a mesma abertura do compasso, faço um outro arco aqui. Eu tenho esses dois pontinhos aqui. Dividi esse segmento em duas partes. Só que eu quero dividir aqui, ó, em quatro partes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, ó, essa medida e dividir ao meio. Eu vou pegar essa medida e também dividir ao meio. Mais uma vez, eu vou traçar a mediatriz. Ó. Agora, ó, entre esse segmento aqui, ó, vou chamar esse pontozinho de O. Vou traçar a mediatriz de AO e depois eu vou traçar aqui a mediatriz de OB. Vamos lá. Ponta seca em A, abertura maior do que o meio. Vou fazer um arco para cá, ó. Com a mesma abertura do compasso, coloco a ponta seca aqui em O. Eu vou fazer um outro arco. Criei esses dois pontinhos aqui. Eu posso até aproveitar essa mesma medida do compasso aqui para fazer do outro lado, porque essas medidas, ó, AO e OB, são iguais. Então, eu coloco a ponta seca no O, faço um arco para o lado de cá. Com a mesma abertura, venho no B, faço um outro arco. Pronto.
Já marquei aqui esses 2 pontinhos aqui. Quando eu fizer, né? Quando eu ligar esses 2 pontos, aqui e aqui, ó, eu dividi o meu segmento em 4 partes congruentes, ó. 1, 2, 3, 4. Evidentemente, quando você faz esse desenho com um lápis, né, com um compasso, com a pontazinha aqui, ó, ela apontada como se fosse um bisel, que ela é assim, ó, a ponta bisel, ela é assim, ó. Quando você faz a ponta assim, você tem uma precisão maior no desenho. Aqui a gente está fazendo só de forma bem demonstrativa, utilizando caneta, certo? Mas pode acontecer de você ter que dividir esse segmento em 3 partes. Como é que a gente vai fazer isso? Aí a gente tem um problema, porque não tem como usar a mediatriz. Se eu for dividir aqui, ó, se eu for fazer a mediatriz, ó, eu vou dividir em 2 partes. Aí nós temos que usar uma outra técnica, um outro artifício. Mas também é muito fácil. Olha como é que é fácil. Primeiramente, o que nós vamos fazer? A gente vai criar uma reta oblíqua a esse segmento. Eu vou chamar esse segmento, mais uma vez, de segmento AB. Vou criar uma reta oblíqua. O que é uma reta oblíqua? É uma reta que forma um ângulo diferente de 90 graus com o segmento. Aqui seria uma reta perpendicular. Aqui nós temos uma reta oblíqua. Eu vou criar uma reta oblíqua a esse segmento. Ah, mas professor, qual é esse ângulo aqui? Qualquer um. Eu poderia fazer mais fechadinho, um pouco mais fechadinho, poderia fazer mais aberto, ok? Bom, esse é o primeiro passo. O segundo passo, eu não quero dividir o segmento em 3 partes congruentes. Então, eu vou pegar o meu compasso com uma abertura qualquer e eu vou colocar aqui no ponto A, nessa extremidade. Veja bem, eu poderia fazer isso também, ó, pelo lado B, tá? Dá no mesmo. Com a abertura qualquer, eu vou marcar aqui, ó, a mesma quantidade de partes que eu quero dividir o segmento. Então, eu vou marcar 3 partes iguais aqui, ó. Veja bem, quanto melhor for o seu material, mais perfeito vai ser, ó. Marquei, ó, uma, boto a ponta seca aqui, ó. Vou marcar a segunda parte. Botei a ponta seca aqui, vou marcar a terceira parte. Ou seja, eu já marquei 3 segmentozinhos. Até aí tudo bem? Bom, o que nós vamos fazer agora? Agora, a gente vai pegar esse último. Ó, nós temos, ó, 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse último, essa última marcação, né, esse final do último segmento, e nós vamos ligar, ó, aqui, ó, ao ponto B. Ok? Eu vou ligar esse segmento ao ponto B, ó. Liguei. E depois disso, eu vou traçar retas paralelas a essa reta criada, que passem por esses pontos aqui, ó. Então, ó, quando você fizer esse traçado aqui, já deixa o esquadro fixo e já coloca o apoio embaixo. Eu vou tentar colocar mais para cima aqui, ó, para a gente ter uma melhor visibilidade. Coloquei aqui o meu esquadro e eu venho e vou deslizar esse esquadro, ó, passando pelo ponto, ó. Tá vendo o meu esquadro aqui embaixo, ó? Então, eu vou deslizar para traçar retas paralelas, ó. Aí eu vou traçar uma reta paralela que passa por esse ponto aqui. Isso você já sabe, traçar reta paralela. Continuo, não é? E traço uma outra reta paralela que passa aqui nessa outra marcaçãozinha aqui, ó. Pronto. Já acabei o meu problema. Eu dividi esse segmento AB em 3 partes congruentes, ó. Essa medida é igual a essa, que é igual a essa. Se eu for colocar nomes, por exemplo, chamaria aqui de C, aqui de D, ó, eu posso dizer que o segmento AC, ele é congruente, né? Ele tem a mesma medida que o segmento CD,
que tem a mesma medida que o segmento DB ou BD. E agora, para finalizar, eu vou fazer a última, que é, eu vou dividir o segmento em 5 partes iguais. Vamos lá. Procedimento exatamente igual. Ó, 5 partes iguais. Vamos lá, vamos traçar a reta oblíqua. Né? Peguei o segmento, chamei de AB. Vou traçar a reta oblíqua a esse segmento. Ó, ponta seca aqui. A reta, a inclinação eu posso fazer a que eu quiser, tá? Então, vou fazer assim, ó. E agora, com o meu compasso, eu vou fazer quantas partes aqui, ó? 5 partes. Então, vamos lá. A abertura pode ser qualquer. Só que se eu fizer uma abertura muito grande, ó, eu vou sair da folha. Então, você tem que ter uma abertura do compasso ajustável com o padrão da medida que você tem. Então, ó, eu vou fazer 5 pedaços, 5 partezinhas, ó. Uma, ponta seca aqui. 2, ponta seca aqui. 3, ponta seca aqui. 4, ponta seca aqui. 5. Posso até marcar esses pontinhos aqui, ó. O primeiro, o segundo, terceiro, quarto, quinto. E agora, esse procedimento ele é extremamente importante. É extremamente importante, tá? Eu vou pegar o último, né, a última marcação aqui do segmento, eu vou ligar lá no B, ó. Vou ligar aqui no B, ó. Liguei. Venho, né? Aí agora, ó. Aí a gente ajusta aqui o esquadro para traçar retas paralelas que passem ali nos segmentos ali, nesses pontinhos que eu marquei aqui, ó. Tracei aqui, depois eu venho aqui, aqui e finalmente na última, ó. Vamos traçar. Tracei a primeira. Vou traçar aqui a outra do lado. Mais uma vez, só deslizando o compasso, só o esquadro, perdão, traçando retas paralelas, ó. Vim aqui, tracei a última. Olha lá. Nós temos aqui esses pontinhos aqui, ó. Vou chamar de C, D, E e F. Os segmentos que nós traçamos aqui agora, ó, que nós dividimos, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Todos eles são congruentes, ou seja, tem a mesma medida. Então, ó, o AC, o segmento AC, ele é igual ao segmento CD, que é igual ao segmento DE, que é igual ao segmento EF, que é igual ao segmento FD. Ok, gente? Então, você pode fazer isso com 7, com 9, até mesmo com 2, querer dividir o segmento em 2 partes, em 4 partes. Você poderia usar essa técnica, ó. Aqui a reta oblíqua, e fazer o mesmo procedimento. Ok, meus amigos? Então, aqui a gente termina mais essa aula. Eu espero que vocês tenham entendido. Ok? Um grande abraço para vocês.